Comprometida. Que bom que você está conosco nesta manhã. Está conosco nessa manhã a Imani, não sei se eu falei certo, que está conosco nessa manhã, o Josemar, a Aparecida Batista, a Cleide Vieira. Cleide sempre está conosco, né? A Marileuza. Sejam todos bem-vindos nessa manhã de sábado. Hoje está conosco aqui o pastor César. Gostaria que o pastor César desse um bom dia para quem está acompanhando. Olá, muito bom dia para você, querido irmão, querida irmã. É uma imensa alegria poder compartilhar com você que está em casa um pouquinho da lição dessa semana. Nós vamos aí juntos explorar alguns pontos relevantes da lição, para que assim a gente possa extrair algumas lições importantes para nós. Beleza? Então, fica conosco aí até o fim, e é uma alegria poder estar com você mesmo à distância, mas o Espírito de Deus está do nosso lado. Que bom, pastor. Então pega a sua lição aí, pega a sua Bíblia. Eu vou pedir ao pastor que faça a oração para a gente iniciar o estudo desta manhã. Oremos. Pai eterno, obrigado pelo despertar. Obrigado pelo privilégio de começar mais um sábado. Amém, Senhor. Aqui eu estou com os meus irmãos numa classe virtual, mas nós temos a certeza que o Senhor está presente em nosso meio. Amém, Senhor. Eu não sei o motivo pelo qual o nosso irmão não conseguiu estar aqui presencialmente, mas eu tenho certeza, ó Deus, que o Senhor estará com ele aí onde ele estiver. Amém. Nos ilumine, nos inspire, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, ao longo da lição aqui, o pastor deu uma sugestão. Se você quiser ajudar, quiser mandar um textozinho aí, uma perguntinha, manda, que a gente vai discutindo aqui ao longo da lição. Então, a nossa lição dessa semana, a lição de número 6, teve o tema de dentro para fora. Se você observar aí no início da lição, tem uma gravura, né? Uma gravura de uma porta trancada aí, trancafiada, com cadeado, com várias coisas e Jesus ali batendo a porta. Pastor, essa lição, esse livro de Marcos, ele traz tantas lições pra gente, né? E essa semana falou sobre de dentro para fora. O texto aí de Marcos 7,15, né? Jesus disse assim: não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é que a contamina. A gente sabe que esse texto, pastor, ele não está pegando ali ao pé da letra, né? A gente sabe que a Bíblia deixa claro que algumas coisas a gente deve comer, outras não e tal, né? A gente sabe disso. Mas Jesus, ele quis nos ensinar várias lições através dessa fala dele, porque Jesus, ele encontrou várias tradições ali. E eu gostaria que o senhor desse uma introdução para a gente na lição, dentro desse contexto aqui do que ele falou, que o que realmente contamina é aquilo que sai da gente, o que a gente fala, né? Cleiton, eu gosto muito de analisar a imagem da lição, essa ilustração, né? Então você de casa, eu não sei se você tem aí a sua lição em mãos, mas tem uma imagem aqui na lição que é um coração. Nesse coração tem uma porta. Essa porta está isolada, tem um cadeado e ao redor desse coração tem o quê? Tem uma cerca. A cerca. Tem um arame ali, um arame farpado, mostrando que este coração está completamente fechado. Sabe o que significa, queridos irmãos? Significa que o foco da lição é mostrar para nós que há nas Escrituras uma verdade que liberta. Porém, há uma tradição humana que escraviza. Esse é o ponto. As Escrituras libertam e as tradições humanas ela escraviza. E Jesus veio justamente com esse propósito de fazer com que os líderes religiosos, os judeus ali, os fariseus, eles tivessem uma plena compreensão de qual era a verdadeira essência do cristianismo. Cara, é interessante demais. Então, queremos destacar com você alguns pontos aí. E aí eu posso até dizer que nós temos que analisar essa lição por duas óticas. Olha lá, duas óticas. Primeiro, nós temos que analisar a lição à luz dos princípios, tá? Então vamos analisar os princípios bíblicos, que esses princípios, eles são atemporais, eles não mudam, eles continuam eternos. Pode passar o tempo, a cultura,
as pessoas, o princípio permanece. Agora nós temos também as normas. As normas, elas mudam de acordo com o tempo, de acordo com a cultura, de acordo com o ambiente. Então é isso que nós vamos juntos aqui tentar explorar um pouco para entender essas histórias e tirar lições. Exatamente. Olha só, estamos indo aqui para a parte de domingo, falou sobre tradições humanas versus os mandamentos. A gente percebe, pastor, que sempre que Jesus ele dialogava com aqueles líderes ali, a conversa não ia bem, né? Nesse ponto aqui, a gente percebe que eles, aqui de Marcos 7,13, eles questionaram por que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos, né? A princípio é uma coisa até correta, né? Mas higiene, né? Mas o que estava em jogo ali, pastor, pelo que a gente percebe, não era higiene, era uma tradição, né? Um ritual, né? Um ritual que estava ali. Então, pastor, nessa questão aqui, por que aqueles líderes lhe questionaram tanto que os discípulos não lavaram as mãos antes de comer e tal? Por quê? Por que tanta insistência nessa parte ritual? Queridos, inclusive nós estamos aqui, eu e o Cleiton tá com um grupo aberto aqui, tá? Do YouTube. Estamos aqui ligados. Se você tiver alguma pergunta, esse é o momento, tá? Então nós temos aí, 10 irmãos dessa classe virtual aqui. Tá bom, irmão? Então, escreva aí a sua pergunta e nós vamos juntos aqui tentar responder. Bom, a pergunta é o seguinte: essa tradição humana versus mandamento divino. Isso aí, na verdade, era um grande conflito que estava havendo. Na época de Jesus, muitos judeus estavam preocupados com a pureza ritual. Já ouviu falar, Cleiton, sobre senso comum? Senso comum versus conhecimento científico. Conhecimento científico é algo provado, é algo no laboratório, comprovado cientificamente, que aquilo ali dá resultado. Senso comum são conhecimentos que são passados de geração para geração, que esses conhecimentos, eles acabam sendo verdade. Porém, eles não têm comprovação científica de que aquilo de fato é verdade. Vou dar um exemplo. Quando se associa a gripe ao frio, alguns falavam que se pegasse friagem, se você ficasse no frio, você ia contrair gripe. Só que isso aí é um senso comum, ou seja, foi um conhecimento que passou de geração para geração. Isso é fato ou é fake? O que você acha? É fake, né? É fake, porque a gripe está associada ao quê? A um vírus. Vocês entendem? Então, aqui nesse contexto, Jesus, ele tentou reproduzir a citação de Isaías, onde diz o seguinte: o Senhor citou os mandamentos de Deus a respeito de honrar os pais, que inclui cuidar deles na velhice, e contrastou com as tradições religiosas, segundo o qual alguém poderia apresentar a Deus. Tinha naquela época uma tradição que os filhos tinham que fazer um voto para poder ajudar os pais. Era um mandamento que os filhos deveriam ajudar os pais. Então eles consagravam todos os seus bens, eles consagravam tudo que tinha a Deus, e eles falavam o seguinte: pai, eu não posso te ajudar, porque já usei lá, já usei para o voto. Então isso era uma desculpa que eles usavam. Então Jesus, ele veio justamente para dizer que a tradição, e aqui está o ponto principal dessa lição aqui: a tradição não deve tomar o lugar da verdadeira revelação. Pastor César, a gente está falando sobre o que aconteceu com esses líderes, né? A atitude deles, com a tradição muito... Mas aí no rodapé fala: temos tradições e conflitos com os princípios da lei de Deus hoje, está dizendo hoje, né? O senhor acha que a gente pode cair nessa, pastor, de se agarrar tanto a uma tradição, quem sabe um costume da igreja, mas se tornar um hipócrita? Eu cumpro o ritual certinho, mas a minha vida não condiz com... né? Irmãos, isso aqui é importante. Hoje, na nossa atualidade, temos tradições em conflito com os princípios da lei de Deus? Temos, perfeitamente. Vou dar um exemplo para você.
a tradição de guardar o domingo. A guarda do domingo é uma tradição humana, porque não é uma tradição divina, não é um mandamento. Então aqui nós temos muitas tradições no mundo evangélico que de fato interferem na lei de Deus. E aqui eu estou dando apenas um exemplo, que é a guarda do domingo, que ficou no lugar do sábado, sendo que o sábado é o mandamento do Senhor, o domingo é a tradição humana, e aí alguns, infelizmente, prevalecem na tradição humana. Pastor, indo aqui para a parte de segunda-feira, mãos ou coração puro? Isso aí é muito interessante, porque assim como o senhor comentou antes, tinha a tradição de lavar as mãos e tudo mais, né? Mas pode acontecer de uma pessoa que está totalmente suja, totalmente na sujeira física, podemos dizer, na sujeira. Pode acontecer de ele estar com o coração puro e um que está todo limpinho, acabou de tomar seu banho, passar seu perfume. Pode acontecer de o coração dele estar sujo e o que está sujo por fora está limpo? Faz perfeitamente, perfeitamente. Sabe que os líderes tradicionais da igreja, eles estavam muito preocupados com o ritual de lavar as mãos. E quando na cena aparece ali algumas pessoas e não lavavam as mãos, esses líderes, esses tradicionais aqui, eles ficavam revoltados. Como pode não lavar as mãos? E aí Jesus vem então ensinar algumas verdades. Amigos, tem uma pergunta aqui na lição, que é o seguinte: o que Jesus quis dizer com o enigma de Marcos 7,15? Jesus quis dizer que a verdadeira impureza nesse contexto, ao contrário do entendimento dos fariseus, que acreditavam na impureza cerimonial e não tocar nos alimentos sem lavar as mãos por 7 vezes. E Jesus falava: esses líderes estão preocupados em lavar as mãos 7 vezes, mas o seu coração está completamente contaminado, está completamente impuro. Era isso que Jesus queria ensinar ali. Ele explicou que aqui, olha só, de onde procede o mal? Do coração. Jesus estava ensinando. Jesus explicou para esses líderes que o mal vem do coração, o centro de quem a pessoa é. Ele apresentou uma lista de pecados que começam com maus pensamentos e termina com as más ações. Muito bem, pastor. O nosso tempo está bem reduzido hoje, pastor. Eu quero que a gente dê uma pinceladinha na parte de terça-feira sobre as migalhas para os cachorrinhos, né? Pastor, esse episódio aqui, essa mulher, né, uma Ciro-fenícia, né, ela vem ao encontro de Jesus e a princípio Jesus é até um pouco mal educado com ela, né, a princípio, né? Mas e muito, dá uma impressão de que Jesus saiu da sua linha de raciocínio ali, viu? Então, pastor, eu gostaria que a gente desse uma pinceladinha rápida nessa parte aqui. O que Jesus quis ensinar, qual o contexto que ele usou para abordar aquela mulher, né, para responder a abordagem dela. Eu gostaria que o senhor desse uma pincelada rápida nisso aí, por favor. Queridos, imagina, você vai tirar uma dúvida com o seu pastor, ou você vai pedir ajuda para o seu pastor, e aí usa-se uma referência assim, os cachorrinhos. Esse termo que Jesus usou parecia um termo muito duro, chamando a mulher de cachorrinha ou cadelinha. A gente precisa tirar uma dúvida, né? Quando se fala cachorro, associava-se àquele animal que estava abandonado na rua, que era um cachorro violento, sem rumo, sem direção, que comia carniça na rua. Quando se usava esse termo cachorro, era a esse grupo específico. Cão de rua mesmo. Cão de rua. Jesus não quis chamar a mulher de cão de rua. Jesus quis chamar a mulher de cachorrinho, porque na verdade ele queria trazer para a realidade uma informação importante, de que ela era importante. Ela era importante. Aqui, quando Jesus dá essa resposta para a mulher, Jesus estava vendo a fé dela. Porque a gente tem pet, né, lá em casa. Eu não sei quantos aí tem um cachorrinho em casa. Um petzinho. Quando você está comendo, esse pet fica onde?
Próximo ali querendo alguma coisa, né? Fica embaixo da onde? Embaixo da Embaixo mesa. da mesa. Comendo o quê? As migalhas. As migalhas. Jesus olhou para aquela mulher e viu uma fé tão grande nela, porque Jesus falou o seguinte: enquanto esses líderes aqui estão preocupados com ritual, enquanto eles estão preocupados com cerimônia, essa mulher nem judia era. Ou seja, nem as mãos ela lavou. Agora ela tem uma fé muito maior. Então Jesus quis mostrar uma grande lição, que a fé daquela mulher em se contentar apenas com o pouco dos milagres que Jesus poderia realizar na vida dela. E de longe, à distância, o milagre acontece. Exatamente, pastor. E o milagre, só para deixar claro, o milagre era a cura da filha que estava endemoniada, né? Pastor, essa parte aí de quarta-feira sobre a cura desse surdo e gago aí, é interessante a maneira como Jesus realizou aquele milagre, né? Diferente, né? Diferente. E eu fico impressionado como aqueles líderes não eram motivados, não eram tocados pelo que eles via, né? Mas aqui, essa maneira como Jesus curou aquele surdo e gago, por que Jesus fez aquilo? Como que foi daquela forma? Por que o senhor acha? Qual a lição que Jesus queria ensinar com aquela forma? A lição principal é a fé em ação. Jesus queria ensinar a fé em ação. Então, Jesus também queria ensinar outra lição. Jesus queria compaixão pelo enfermo. Olha só, Jesus ensinou a fé em ação e Jesus ensinou a compaixão pelo enfermo. Por que fé em ação? Porque os amigos levaram aquele homem enfermo, surdo e tinha dificuldade na fala para Jesus. Jesus até curou de uma maneira inusitada. Jesus colocou os dedos nos ouvidos daquele surdo, os 2 dedos colocando então ali no seu ouvido. E Jesus faz uma coisa interessante. Jesus cospe e coloca a mão na língua dele. Coisas, né, pastor, que naquela época era considerada proibida, né? Proibido. Tocar em alguém, a saliva. Tipo assim, Jesus quebrando totalmente todas as tradições humanas. Amigo, eu já fui chamado para fazer uma visita porque um irmão não concordava com a atitude do outro. E quando ele me explicou a atitude, eu quase chamei de fariseu. Só não chamei por respeito. Porque, irmãos, tem situações da nossa igreja hoje, tem líderes, tem membros que ainda têm a mesma postura de fariseu. Infelizmente, não se liberta dessas tradições e não procura entender qual é a verdadeira essência do cristianismo. Então Jesus ele faz tudo que os fariseus não queriam: tocar, cuspir e tocar na língua. Isso era completamente impuro, mas Jesus quis ensinar a compaixão pelo enfermo. Aí tem uma terceira, que nós precisamos ajudar aqueles que precisam. Precisamos ajudar aqueles que precisam. Aí, olha só, uma tradição. Hoje é sábado. Não posso fazer nada por ninguém. Uma pessoa se machuca ali na rua e só porque é sábado eu não vou lá ajudar. Isso é tradição. Entende? E era isso que os fariseus faziam, queridos irmãos. Eles não se preocupavam com o ser humano. Eles não se preocupavam com a vida, mas eles se preocupavam com os rituais. Agarrados com a tradição. Pastor, nós temos aqui 4 minutos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco aqui sobre essa questão do cuidado com o fermento dos fariseus. Esse fermento, a gente tem falado sobre isso aqui ao longo da lição, mas esse fermento, pastor, o que é esse fermento? Por que Jesus não atendeu eles quando eles disseram assim: faça um milagre para a gente? Por que Jesus não atendeu esse pedido deles? Bom, Jesus decepcionou os fariseus ali, né? Que a atitude dos fariseus decepcionou Jesus. Olha só a atitude: falta de fé e incredulidade. A falta de fé e a incredulidade. Pois diante de todos os sinais que Jesus havia realizado, eles tinham visto tudo, mas não era necessário discernir o verdadeiro sinal, que era realmente a cruz de Cristo. Então, cuidado com o fermento dos fariseus. Amigos, qual é a finalidade do fermento? Levedar a massa, Fazer ela crescer.
Quando Jesus fala cuidado com o fermento dos fariseus, é que era um fermento impróprio. Você não poderia usar aquilo ali, aquela referência. Eles não eram referência. A referência era Jesus. Até hoje, Jesus continua sendo a nossa referência. Pastor, o irmão deu fez uma colocação interessante ali. Ele disse assim, que sempre que Jesus ele fazia um milagre, um sinal, é porque tinha uma necessidade, né? Ele não precisava fazer um milagre ali só para mostrar para os fariseus quem ele era, né? Sim. Sempre que ele fazia um milagre é porque ele tinha uma necessidade. Pastor César, infelizmente o nosso tempo está finalizando aqui. Eu gostaria que o senhor fizesse reduzido, né? Fizesse aqui as suas considerações finais para o nosso estudo e agradecer a você por estar conosco nessa manhã. Amigos, a minha consideração final dessa lição, nesses próximos 2 minutos que eu tenho, é um texto de Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, página 51, tá bom? Desejado de Todas as Nações, página 51, que diz assim, ó: à medida que as condições do povo começaram a ser patente ao seu espírito, viu que as exigências da sociedade e as de Deus se achavam em constante conflito. Os homens se estavam afastando da palavra de Deus, exaltando teorias das suas próprias invenções, observando ritos, tradições que nenhuma virtude possuíam. O seu culto era simples rotina de cerimônia, as sagradas verdades que se destinavam a ensinar. Via Jesus que em seus cultos destituídos de fé não encontravam paz, não conheciam a liberdade de espírito que lhes advia de servir a Deus em verdade. Aqui Jesus dá uma grande lição para todos esses líderes religiosos de como de fato deve ser a nossa religião. Uma religião simples, pura, focada em pessoas e em Jesus Cristo. Muito bem. Queremos agradecer a Cleusa, a Iamile, acho que eu falei certo aí, Josemar, irmã Aparecida, a Cleide Vieira, a Marileuza e a Vaneide que estiveram conosco nesta manhã. Agradeço ao pastor César que esteve conosco nessa manhã. Vamos orar para a gente encerrar. Grande Deus e Pai, te agradecemos pelo estudo desta lição nesta manhã. Peço ao Senhor que esteja com os que estão em casa acompanhando, os que estão aqui na igreja, que o Senhor nos dê um sábado na companhia do Senhor, que possamos ter o Senhor como maior na nossa vida a cada dia. Nós te agradecemos em nome de Jesus.